26 de janeiro, quarta-feira, que bom estarmos juntos. Sempre lembrando, tem gente que assiste de outros lugares, outros dias. E se você não está ao vivo comigo, é tão bem-vindo quanto os que estão. Seja muito bem-vindo. Esse é o meu, o seu, nosso Pense Ore, nosso programa semanal, segunda a sexta-feira, sempre às 9 da matina. E estamos numa série eletrizante, hein? Como tá mexendo com gente, hein? Como tá mexendo com as pessoas. Minha boca grande. Já falamos sobre falar pelos cotovelos, já falamos sobre abandonar a mentira. E hoje, acabar com essa praga desgraçada, como tem destruído casamentos, lares, sabe? O tema de hoje é tão poderoso, a murmuração. Como que é uma praga, gente? Conviver com um murmurador, coisa terrível. Andar com gente que tudo é ruim, tudo é negativo, tudo é uma porcaria, tudo não presta, nada vai dar certo. Gente, dá licença. Pelo amor de Deus, tem gente que é assim e não percebe. Tem gente que é negativo, pessimista e não percebe. E o pior, além de se autodestruir, destrói os que estão à sua volta. Mas já vamos falar sobre isso, mas deixa seu bom dia para mim. O chat é o seu lugar. Manda um bom dia bem caprichado, põe tua cidade, põe o lugar de onde você está falando, aquele bom dia comprido. Bom dia! Isso mesmo, manda um bom dia para mim. E é muito bom ter você aqui sempre comigo, meu companheiro, minha companheira de manhãs aqui de segunda a sexta-feira, 9 da matina, no meu, no seu, nosso Pense e Ore. Quem pensa em hora erra menos, é ou não é? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. A gente está na semana da minha boca grande, né? E a murmuração, ela está sempre presente em muitos lábios. Ela talvez seja um murmurador, né? Ele não vai entrar no céu. Eu já vi prostitutos sendo restaurados. Agora, o murmurador, ele é um pecado, ele é uma prática tão complexa, porque muitas pessoas não veem como um problema. Então você olha para uma pessoa que está na prostituição, você olha para uma pessoa que está no vício, uma pessoa que está no crime. Então você fala, há um problema, algo que choca a gente, né? Então, a pessoa ela é cobrada dia a dia pela sociedade, pelas leis, a mudar de vida. Agora, não tem uma lei que criminaliza a murmuração. Tem lei que criminaliza o adultério, a mentira. A mentira em si, ela não é um crime, mas a mentira para prejudicar o outro é um crime. Existe uma legislação para isso. O roubo, o furto. Agora, ninguém é punido por murmuração. E talvez esse seja um dos grandes vilões da murmuração, ser tão destruidora como é, porque todo mundo acha normal. Murmurar, reclamar, a gente tolera, a gente não confronta, e a gente nem liga. Mas a Bíblia é muito clara em Filipenses 2,14, Paulo vai dizer, façam tudo o que vocês fizerem, sem queixa ou murmuração. Tudo que vocês fizerem. Eu vou repetir. Façam tudo sem queixas, nem murmurações ou discussões. Há um outro texto também, e aqui eu quero a sua atenção, já vai deixando o seu like, compartilhando, chamando pessoas. Esse texto para mim é um dos textos mais tristes, que mostra as vísceras mesmo da murmuração. Um povo que recebeu tudo de Deus. Eram escravos no Egito, Deus manda as 10 pragas, os livra, os sustenta, mas pequenos desconfortos os faziam largar tudo, esquecer tudo. É uma memória fraca, porque todo murmurador não tem memória, não tem lembrança, ele só sabe chorar pelo momento. Eu digo que o murmurador é o grande manhoso, ele faz drama do momento, né? E esse texto que vou ler a vocês, Êxodo 17, são apenas 7 versículos, ele dá o depoimento, as vísceras de um povo ingrato murmurador. E aí você vai dizer, nossa, que povo murmurador. A gente faz igualzinho. Quantas e quantas vezes a gente faz igual eles fazem. Vamos à leitura. Êxodo 17, do 1 ao 7. Preste atenção. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu para o deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor.
e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: olha o nível da ingratidão que a murmuração gerou. Eles eram escravos no Egito. E agora estão livres, servindo um Deus que faz tudo. Abre aspas, palavra de um povo murmurando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede? A nós, aos nossos filhos e ao nosso gado. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns anciões de Israel, toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela saíram águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? O que significa murmurar, gente? Murmurar significa queixar-se. É um sussurro que lamenta, fala mal, aponta com muita veemência uma falta. É uma posição negativa, é uma ausência de esperança, é um mau juízo de algo ou alguém. E o perfil do murmurador é incredulidade. Escreva no chat: todo murmurador é incrédulo e inseguro. Incrédulo e inseguro. Escreva aí: todo murmurador é incrédulo e inseguro. Pode observar. O que o povo de Israel está fazendo? Meu Deus, Deus abriu o mar. Deus colocou uma coluna de fogo durante a noite para os proteger do frio, os aquecer e os guiar à noite. Deus colocou uma nuvem para os proteger do sol, fazer sombra. As sandálias não se desgastavam, as roupas não se desgastavam. Havia maná. Agora não tem água. Você acha que Deus não ia prover água? Você acha que Deus não ia prover recurso? Claro que sim. Mas a murmuração é o perfil da dúvida. Eu escolho duvidar. Eu escolho viver uma vida de não louvar ao Senhor. E é por isso que quando você murmura, você entra no reino das trevas. Por quê? Você vai perceber Paulo dizendo: olha, não murmure, não discuta. Por quê? O inferno lida com a murmuração. O céu lida com ações de graça. A forma como eu me apresento a Deus não é através dos meus lamentos, mas é através da ação de graça. Então, existe um conflito entre reclamar, murmurar, dizer, falar mal, né? Eu estou cheio de dúvida. E eu vou te dizer uma coisa: a murmuração é pior do que o vício da bebida, pior do que o vício do cigarro. Porque nem todo lugar a bebida é aceita. Nem todo lugar o cigarro é aceito. Tem gente que fala assim: para você fumar aqui, você tem que fumar só naquele lugar. Não, aqui nós não vendemos bebida alcoólica. Mas não tem lugar que proíbe murmurador. Não existe placa dizendo: é proibido murmurar, é proibido reclamar. E essa vida tranquila do murmurador tem destruído famílias, casamentos, vida espiritual. A boca grande do murmurador mata sonhos, separa pessoas, desestimula projetos, arrebenta com a alma dos outros, tira o brilho dos olhos. Quanta gente se tornou uma pessoa apática, uma pessoa fria, cinza, porque anda com gente murmuradora. O murmurador, ele não é que ele se nega a fazer as coisas. Não. Murmurador não tem nada a ver com preguiça.
Antes o murmurador fosse preguiçoso, porque ele não encheria o saco de ninguém, ficaria na cama. Não, o murmurador, ele não se nega a cumprir suas tarefas, seus deveres. O murmurador, ele muitas vezes é até mais trabalhador do que os outros. Ele até faz mais do que os outros. O problema é que ele faz tudo reclamando. É por isso que Paulo está falando, faça tudo sem reclamar. Então ele está presente, ele trabalha até mais do que os outros, mas tudo é reclamando, tudo tem defeito, nada está bom. E aí, começa no coração. Só que a Bíblia diz, Mateus 12:34, que não tem jeito. O murmurador enche o coração de raiva, pessimismo, lamento, não vai dar certo. Tudo errado, está tudo perdido, está tudo acabado. Mas a boca fala do que o coração está cheio. Então, o murmurador sempre começa aqui, ó, coração, coração. E depois, boca, 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 boca. Esse é um grande problema do murmurador. Porque ele vê defeito em tudo. O murmurador, e aqui eu quero ler um texto em Mateus 12:34, uma exortação pesada aqui de Jesus. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E o que eu acho impressionante, gente, vamos ver se você se identifica, é que o murmurador, ele não depende das circunstâncias da vida. Mas você fala assim, pô, o camarada está reclamando porque realmente ele está vivendo uma fase ruim. Não tem nada a ver. A murmuração não depende da circunstância. Ele não está reclamando porque a vida está ruim. O murmurador é o espírito dele, é a cultura dele que é assim. A vida fora dele pode melhorar, as coisas podem melhorar, mas ele não se satisfaz. A murmuração leva essa pessoa a ser uma crítica, é uma dimensão que semeia, é terrível, é um demônio, porque tudo é ruim, tudo não presta. E a Bíblia diz que aquele que semeia, lá em Provérbios 6:16, diz que tem 7 abominações, e uma Deus odeia. E qual é aquele odeia? Aquele que semeia dissensão entre os irmãos, aquele que mata o seu irmão, aquele que destrói. E quanta gente abandonando a fé, abandonando Deus, abandonando o reino, dizendo assim, não vale a pena servir a Deus. Não vale. Por quê? Conversei com o fulano ali, o fulano me convenceu. O fulano me convenceu que não vale a pena ir para a igreja, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena adorar, não vale a pena. Por quê? Porque, o cara me contou uns negócios que nada dá certo, que tudo é uma porcaria, que a vida é uma porcaria, que a igreja é uma porcaria, que ler a Bíblia ninguém entende. O cara me contaminou. E isso é um grande problema. Deus abomina, Deus odeia aquele que produz separação entre irmãos, aquele que destrói, que joga realmente o precioso no lixo. O ouro no lixo. Então, veja, observe nos dias de hoje a pressão que existe para a gente reclamar. Você dificilmente vê uma pessoa te inspirando a ver uma coisa boa na vida, no mundo, nas pessoas. O mundo hoje, as pessoas são estimuladas a reclamar, a fazer greve, a reivindicar. Mas no reino de Deus, o mandamento é outro. Faça tudo sem murmuração. Trabalhe sem reclamar. Viva sem reclamar. Construa uma família sem reclamar. Enfrente seus problemas sem reclamar. Enfrente seus desafios sem reclamar. Enfrente as adversidades sem reclamar. Esse é o grande ringue da vida. Reclamamos de tudo. A gente assiste os programas de televisão e a nossa boca fala abertamente. O mundo está perdido, acabou tudo. Nossa, está tudo de mal a pior. Nossa, e a gente está ali, reclamando. E a Bíblia diz, faça tudo sem reclamar. Viva uma vida sem reclamar. Então eu vou te dar aqui agora, porque se a nossa boca grande, sabe?
começar a ter uma vida de murmuração. E o pior de tudo, eu achar que isso é normal. Eu achar que isso é legal. Sabe? E eu estou pulverizando. As pessoas que convivem comigo estão se tornando amargas. O meu prazer é desestimular as pessoas a irem adiante. É desestimular as pessoas a crerem mais, a investirem. Porque anda comigo, eu racionalizo tudo. Eu não acredito mais nisso. Eu não acredito mais naquilo. Isso é pecado, gente. A Bíblia diz, faça tudo sem reclamar. Tudo. Até as coisas mais duras. Eu vou te dar algumas direções aqui. De como lidar com a murmuração, seja com você e seja com os outros, biblicamente falando. Anota aí. 1. Vou começar a falar com você por que as pessoas murmuram. 1. Por que existe tanta murmuração? Por quê? Por que as pessoas, de fato, vivem murmurando? 1. Deixam de vigiar. 1. Escreva no chat. Deixam de vigiar. O diabo sempre vai criar a situação para você murmurar. O diabo sempre vai colocar uma venda nos teus olhos para que você não enxergue as coisas boas, os livramentos. Você tem noção que hoje Deus te livrou de coisas que você não tem a mínima ideia, mas que se Deus não tivesse te livrado, você não estaria me ouvindo, me assistindo agora? Porque o teu adversário, ele é o maior roubador, matador, destruidor que existe. Então, a gente começa a murmurar porque deixa de vigiar. A gente para de observar as nossas palavras. Para observar como você se porta diante da sua vida. Qual é o compromisso da sua boca com as suas percepções? Quando você olha para a sua família, o que você diz dela? Quando você olha para o seu trabalho, o que você diz dele? Quando você olha para a sua vida espiritual, quando você olha para os seus relacionamentos, quando você olha para os seus filhos, para o seu trabalho, para o seu dinheiro, para a sua roupa, para a sua casa, não importa se ela é própria, alugada, o que você diz? O que você sente? A gente teria que ter vergonha na cara de parar de se observar. A gente precisa vigiar. Por que as pessoas murmuram? Porque elas deixam de vigiar. 2. Anota aí no chat. Por que as pessoas murmuram? Por que a gente vive uma vida desgraçada de matar a nossa vida, de se autodestruir e destruir os outros? Por quê? Porque perdem o amor. Quando você perde o amor, você murmura. Quando você deixa de amar verdadeiramente, amar a vida, amar a Deus, o problema da murmuração é a ausência do amor. Quando você perde o fascínio pela presença de Deus, quando você perde a admiração, a grandeza, quando você para de reconhecê-lo como soberano, simplesmente você começa a reclamar. Deus não me ama, Deus não existe. Nossa, se Deus estivesse comigo eu não passaria por isso. Nossa. Quando você perde o amor pela sua família, e amor tem que ser nutrido todos os dias. Todos os dias. O camarada não rega, o camarada não aduba a terra. Não. Aí daqui a pouco, nossa, meu marido, nossa, minha esposa, nossa, essa casa, nossa, essa família me sufoca. Sai de casa. E aí abre uma porta gigantesca para a ruptura da família. Não ama seu trabalho, não ama sua profissão. Vive uma vida de relaxo. Uma vida de totalmente improviso. Não tem projeto, não tem plano, não tem sonho. Quando você perde o amor, você murmura. Pode ter certeza. Aquilo que você é muito negativo é porque você não ama. Quando é que você para de lavar o carro? Quando é que você para de se importar se o carro foi riscado ou não? Quando você quer vendê-lo. Quando você quer se desfazer do bem, você não liga, você não se importa, porque você não ama mais, ele já está na fase de ser descartado. O duro é que você está tudo bem descartar um carro, descartar uma casa. O duro é quando você descarta coisas que você nunca deveria negociar. Sua paz, sua fé, sua família, sua profissão, seus dons, sua espiritualidade. Nunca deveria negociar. 3.
As pessoas murmuram também, além de deixar de vigiar, além de perder o amor, porque são oprimidas por demônios. Uma vida espiritual longe de Deus, demônios vêm, gente. Não existe neutralidade. Eu não sou de Deus, mas não sou do capeta. Não, se você não é de Deus, você não é páreo para o mal. De alguma forma, o mal vai entrar na sua vida. De alguma forma, o inimigo vai entrar na sua cabeça. Anota no chat. 3. Porque são oprimidas por demônios. A insatisfação é um demônio. Tem gente que vive 24 horas por dia insatisfeito. É insatisfeito com a vida, é insatisfeito com o corpo, é insatisfeito com a casa, é insatisfeito com a família, é insatisfeito com o marido, é insatisfeito com o ar que respira, é insatisfeito com a roupa que veste, é o carro que é uma porcaria, é o asfalto que não presta, é ai, que porcaria de vida, ai, é andando para todo lado, bufando, reclamando, dizendo ai que porcaria, e a pessoa não percebe. Tem gente que é assim e não se dá conta. Sabe por quê? Porque tem placa proibido fumar, tem placa proibido beber, tem placa proibido entrar sem máscara, mas não tem placa proibido murmurar. Ninguém confronta o murmurador. E essa praga tem crescido. Pessoas que são motivadas a criticar tudo. Não se beneficiam pelo prazer do elogio. Gente, como é bom falar coisa boa. Como é bom reconhecer o valor dos outros. Quando você elogia alguém, isso faz mais bem para você do que para o outro. Quando você faz uma boa ação em relação a alguém, o bem que volta para você é fantástico. Parabéns, obrigado. Que bom trabalho você realizou. Nossa, gente, como eu estou feliz, as coisas estão funcionando. Isso retorna para você com vida, com gratidão. Não, o murmurador, a vida dele é amarga. Amarga. Espiritualmente amargo. Emocionalmente amargo. Fisicamente amargo. Quarto, falamos sobre por que as pessoas murmuram, deixam de vigiar. 2, perdem o amor. 3, são oprimidas por demônios. 4, o murmurador não vai morar no céu. Anota aí. Murmurador não vai morar no céu. Não vai. Porque o murmurador é a certeza de que eu não tenho fé. E o que Jesus diz? O que a Bíblia diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo que o murmurador não tem na vida é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Murmuradores, lá no céu, você vai ver prostituta. Eu vi a prostituta ir para o céu, eu vi o ladrão ir para o céu, mas eu nunca vi na Bíblia um caso sequer de um murmurador ir para o céu. Murmuradores não são salvos. Murmuradores morrem. Morrem, são destruídos na sua própria murmuração. Quinto problema de murmuração. Aqui eu estou fazendo um apanhado entre o porquê eu murmuro, problemas de murmuração, e no balaio todo você vai entender. Quinto, todo murmurador é mentiroso. É um pouco da palavra de ontem. Todo murmurador é mentiroso. Porque não é verdade isso. A vida não é cinza. Não é possível que tudo está dando errado o tempo todo. Não é possível que a minha vida é uma desgraça. Não é possível que todo dia tudo é ruim. Não é possível, não é verdade, não é. A Bíblia diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Não é possível todo dia ser noite. Com certeza eu não estou abrindo a janela. Com certeza tem coisa que eu não estou vendo. E se eu não estou vendo, eu estou propagando mentira. Porque se o sol está lá e eu digo que o sol não está lá, eu estou mentindo. Se Deus tem cuidado de mim,
e eu digo que Deus não tem cuidado de mim, eu estou mentindo. Se Deus tem provido milagres todos os dias, e a minha boca é: a minha vida é uma desgraça, a minha vida é uma desgraça, a minha vida é uma desgraça, eu estou mentindo. Mentindo. E mentirosos não herdarão o reino dos céus. É por isso que eu disse no tópico 4, o murmurador não vai morar no céu, porque no quinto, todo murmurador, escreva no chat, todo murmurador é mentiroso. Todo murmurador é mentiroso. Então eu falei para você aqui agora 5 situações que levam as pessoas a murmurar. Falta de vigiar, perde o amor, são oprimidas por demônios, o demônio da insatisfação, né? Tá lá presente. 4, o murmurador não vai morar no céu. E 5, todo murmurador é mentiroso. Agora, para nós orarmos, como viver sem murmurar? É isso que eu quero te ensinar agora. Como viver sem murmurar? Como? Anote no chat. 1. Eu vou te ensinar, hein? Você tem que pedir a Deus, só Deus, viu? Assim como o drogado tem que pedir a Deus para te ajudar a libertar do vício, assim como o prostituto, assim como o ladrão, assim como o assassino, o murmurador tem que entender que ele é doente. Escuta uma coisa, murmuração é uma doença espiritual gravíssima. 1. Peça a Deus para transformar a sua mente. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo. Não se conformem em ser como todo mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu faço isso? Transforme a sua cabeça. 1. Devemos transformar a nossa mente. Escreva no chat. Transformar a nossa mente. Escreva. Transformar a nossa mente. Eu começo a levar uma vida sem murmuração quando eu paro de buscar recursos externos. Eu começo a transformar a minha mente. Eu vou ter gratidão. Eu vou erguer ações de graça. Eu vou. É isso aí. 2. Eu falei 2 tópicos para você. Que levam as pessoas a murmurar, já falamos os 5, e agora, como levar uma vida sem murmuração? 2. Ao invés de murmurar, experimente fazer com amor. 2. Ao invés de murmurar, experimente fazer com amor. Se você fizer com amor, seja lá o que for, você não murmura. O amor não fica no mesmo quarto da murmuração. Quem ama, encontra saída. Quem ama, encontra solução. Quem ama, dá um jeito. Quem ama, tenta. Quem ama, persiste. Quem ama, encontra o lado bom das coisas. Quem ama, encontra alternativas. Quem murmura, fecha, encerra, termina, para, desmotiva. Ame. Ah, pastor, como é que eu mudo a minha... Volte a amar seu marido. Volte a amar sua esposa. Volte a amar sua vida. Volte a amar seu ministério. Volte a amar sua casa. Volte a amar seu trabalho. Volte a amar seu salário. Se você buscar... E como é que eu volto a amar? Lembra que foi Deus que te deu. O primeiro sintoma de um murmurador é a perda da memória. E a Bíblia diz, traga à memória o que te dá esperança. Não é lembrar as minhas quedas, não é lembrar as minhas dores, não é lembrar as minhas angústias, mas é lembrar o quanto valeu a pena ter lutado pelo que eu tenho hoje, como é precioso, lembrar quando eu conheci a presença de Deus, como foi meu batismo, minha conversão, trazer o resgate de como é precioso o que eu tenho, como é precioso o que Deus me deu, como é precioso, como é maravilhoso, como é lindo. Você precisa disso. 3. Como levar uma vida sem murmuração? Escreva no chat. Não bote lenha na fogueira do murmurador. Mude de assunto. Pastor, eu não sou murmurador, mas eu vivo no meio de murmuradores. Legal. Nunca bote lenha na fogueira de um murmurador. Mude de assunto.
Quando alguém começar, deixa eu te contar um negócio que não estou aguentando, muda de assunto. Ai, meu Deus, olha, eu não tô... muda de assunto. Ou então quebra o murmurador. Quando ele fala assim, eu não aguento mais, fala, eu estou tão feliz, porque esse mês eu... Nossa, eu estou tão feliz porque Deus tem sido tão fiel na minha vida, já era para eu ter parado, Deus ter me sustentado. Você arrebenta. Quer destruir um murmurador? Ao invés de ele vai despejar a desgraça dele e tudo que ele quer ouvir, nossa, é verdade, né? Como a vida está difícil, nossa, é verdade, né? Como as coisas, nossa... Quando ele despeja a vida negativa, a vida cinza, a vida melancólica, lá vem você com um sorriso no rosto, com uma lâmpada acesa, estendendo uma bandeira de esperança, dizendo o quanto Deus é bom, o quanto Deus tem cuidado de você. Não quer levar uma vida sem murmuração por perto? Nunca bote lenha na fogueira de um murmurador. Mude de assunto. 4. Repare em você, porque todo murmurador é chato. 4. Repare em você, porque todo murmurador é chato. Cara, você tem que olhar e dizer para as pessoas, cara, essa pessoa está comigo porque eu sou legal ou porque ela me tolera? Porque é chato viver com murmurador. Talvez seja uma das convivências mais chatas, pesadas, amargas, para não dizer insuportáveis, viver com uma pessoa que reclama da hora que acorda, a hora que vai dormir, e se bobear, ainda reclama dormindo. É uma das coisas mais pavorosas que tem, porque mata todo o fio de esperança. Daqui a pouco você fala, eu vou morrer, por quê? Porque eu trabalhar não vale a pena, viver não vale a pena, morar nessa casa não vale a pena, estar casado não vale a pena, ser pai não vale a pena, ir para a igreja não vale a pena, servir não vale a pena, pegar um ônibus não vale a pena, pegar um Uber não vale a pena. Não, eu vou de Uber. Não, Uber não presta. Eu vou de 99. Não, 99 não presta. Nossa, eu vou de ônibus. Nossa, ônibus é terrível, o ônibus é cheio demais. Não, eu vou de metrô. Não, metrô é insuportável. Eu vou a pé. Não, se você for a pé, vão roubar seu celular. Então morre, desgraça. Então morre. O murmurador não se dá conta do quanto é chato e do quanto ele prejudica a sua vida e a vida do outro. Então, em nome de Jesus, escreva aí, nem sei que número é. É 1, 2, 3, 4. 4. Repare em você, porque todo murmurador é chato. Se você for uma pessoa chata e insuportável, está na hora de mudar, porque ninguém merece. Ou então você fica sozinho. 5. Quando você sabe que alguém é murmurador, não dê muita atenção às suas murmurações. Escreva aí no 5. Quando você percebe que uma pessoa é murmuradora, não dê atenção. Uma eu falei, a sua reação à murmuração, mudar de assunto. Agora eu estou falando sobre você. Quando você ouve alguém murmurando, e talvez você não tenha oportunidade de rebater, de mudar de assunto, porque talvez é um chefe, porque talvez é um líder, e realmente gera uma sensação de conflito. Fala, eu não vou dar uma queimada aqui no meu chefe. Mas você não pode levar a murmuração dos outros a sério. Você não pode achar que aquilo é uma verdade. Está entendendo? Então assim, eu estou vivendo num lar que meu pai e minha mãe, um exemplo, é murmurador. Releve, não tem aquilo por verdade. Se eles são amargos, você não precisa ser. Se eles são pessoas negativas, você não precisa ser. Não leva a sério. E o último, cuidado ao relacionar-se com o murmurador. Porque todo murmurador, de alguma forma, ele vai influenciar você. De alguma forma. Então, essas são as dicas que eu tenho para te dar. Porque todo murmurador ou deixa de murmurar ou morre no deserto. Anota no chat. Murmurador ou deixa de reclamar, murmurador ou deixa de murmurar ou morre no deserto. Eu, Diego Menin, quero morar na Terra Prometida. Eu preciso morar num lugar de vida, de paz, de completude. Tem alguém aí que precisa mudar? Tem alguém aí que precisa de uma vida nova? Escreva aí no chat para mim, se você precisa.
Escreva aí no chat. Pastor, eu preciso de mudança. Eu preciso de mudança. Anota aí no chat para mim. Anota. Eu sei que tem pessoas que estão comigo agora que precisam de um avivamento. Eu te provei aqui o quanto que a murmuração é desgraçada. Repito, não tem placa. Murmuradores, proibido a entrada. Não pode entrar fumante, não pode entrar alcoolizado, não pode entrar sem máscara. A murmuração, ela tem destruído pessoas porque ela tem sido aceita com naturalidade. E a gente não pode deixar nossa boca grande destruir e nem a boca grande dos outros nos destruir. Manda esse link para alguém. Sabe aquela pessoa que você fala assim, pastor, esse camarada não precisa nem comentar nada, só manda o link. O próprio título já vai dizer. Esse camarada é o Zeca Pimenteiro. Já ouviu falar do Zeca Pimenteiro? O camarada é negativo, viu? Esse aí anda com uma nuvem em cima da cabeça, com raios e trovões. Tem gente que põe o pé no lugar, meu Deus do céu, o sorriso das pessoas some. Tava todo mundo brincando, sorrindo. O cara põe o pé no lugar, todo mundo fica sério. Porque a atmosfera é intencional. Agora, será que Deus não está cuidando da gente? Será que Deus não está cuidando de você? Será que não tem nada de bom acontecendo? Faça tudo sem reclamar, diz Paulo. Escreva aí no chat. Eu vou fazer tudo sem reclamar. Escreva. Eu farei tudo sem reclamar. Eu vou escrever também. Eu farei tudo sem reclamar. Eu farei tudo sem reclamar. Escreva aí. Eu farei tudo sem reclamar. Que essa seja a nossa marca. Que as pessoas olhem para nós e falem assim, meu, lá vai uma pessoa que é resiliente. Cara, eu nunca vi esse camarada pessimista, não. Nunca vi esse cara reclamando. Sempre tem jeito, sempre tem uma saída. Isso não lembra Jesus? Que foi até o fim, apanhou, foi humilhado, sofreu, mas conquistou a vida, recuperou a chave da morte. E hoje nós estamos vivos, porque ele foi até o fim. A Bíblia o chama de ovelha muda. Não reclamou. Ele não reclamou. Ele não reclamou. Tira a murmuração do seu coração. Isso vai matar você. Vai amargar a sua vida. Mandou o link. Eu quero poder orar por você agora. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu me uno com centenas e centenas de pessoas aqui agora. Ao longo do tempo, tenho certeza que serão milhares. Homens e mulheres que querem tomar uma decisão nessa manhã. Ou talvez nessa tarde, dependendo do horário que assistem, à noite. Mas que precisam, Senhor, largar essa vida amarga. Essa vida cinza, essa vida pesada. A tua palavra diz que o teu fardo é leve. Oh Deus, não é possível eu dizer que te amo e não ter esperança. Não é possível dizer que te amo e tudo na minha vida, nada funciona, nada é bom, nada é legal, tudo é pesado, tudo é doído. E não é uma questão de trabalhar, não é uma questão de circunstância, é uma questão no espírito. Meu Deus, porque deixamos de vigiar, porque deixamos de amar a vida, porque demônios tomaram conta da nossa cabeça e há uma insatisfação constante. Sempre insatisfeito, sempre nada me satisfaz. Por mais que eu compre, por mais que eu corra, por mais que eu conquiste, sempre está faltando alguma coisa, porque há um buraco. Há um buraco, há uma falta, e essa falta é o amor de Deus. Essa falta é o encontro com a doce presença de Jesus. É uma falta que eu corro e nunca chego, eu gasto e nunca compro. Meu Deus, está amarrado todo espírito de insatisfação. Em nome de Jesus eu dou uma ordem agora: saia, espírito de insatisfação, espírito maligno de insatisfação, saia. Nós damos uma ordem em nome de Jesus. Pega as tuas trouxas, Satanás, e saia dessa vida, saia dessa família. Que o amor retorne, porque o amor põe para fora todo medo, toda insatisfação.
que o amor volte, o amor pela vida, o amor pela tua profissão, o amor pelo teu ministério, o amor pelo teu chamado, o amor pela tua história, o amor pela tua vida, pelo teu corpo, o amor que vai te fazer, ao invés de dizer tudo que não funciona, dar graças a Deus pelos milagres diários, pelos livramentos diários, pelas oportunidades diárias. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu queria que todos vocês agora escrevessem palavras de gratidão a Deus. The river sleeps beneath the silent sky. Its silver mirror empty of reply. I walk along the banks where waters used to play, finding echoes of tomorrow washed away. And though I reach, my hands meet only stone. A quiet grief I've never known. We've done. The reeds still bend beneath the hollow breeze, whispering secrets only I can see. The fish no longer dance in silver streams, only shadows linger where light used to gleam. I call the waters, but the silence grows. A tide of memories no longer knows. When rivers refuse to run, the world feels heavy as the sun. If I could turn the river back, would it heal the cracks in what we lack? Or do the waters hide a truth too deep, a promise lost we can't